pessoal, graça e paz do Senhor. Muito boa noite. Noite de frio, né? Tá chegando inverno mesmo, hein? Estamos aqui, pela graça de Deus, caminhando. E daqui a pouquinho meu auxiliar chega aí. Ele tá um pouquinho atrasado, mas nós estamos aqui aguardando aí os irmãos e irmãs entrarem, ok? Para nossa aula de teologia. A Lídia, a Ângela já tá aí. O Guilherme vai fazer a chamada, hein, gente? Hoje ele tá aqui, tá bom? Então a gente vai caminhar aí, esperando o pessoal entrar, tá bom? Espero que todos tenham pego aí o texto, né? Que nós publicamos. Vai virar uma apostila e vai acabar virando um livro, vamos ver. Como eu falei para vocês, né? Estamos escrevendo uma apostila de teologia. Teologia para o que der e vier. Isso poderá virar um livro mais para frente aí. Vamos ver o caminhar das coisas aí, né? Mas você está recebendo aí, já recebeu, na verdade, a lição número 8. Eu tinha previsto 6 lições, acabou. O texto acabou virando 8 lições, né? Então, estamos aí. Graça e paz. Elvira, Gali, Cidinha, graça e paz. Daniel, da Cláudia. Daniel, Cláudia, Estherzinha, um beijão, viu, Estherzinha? Deus te abençoe. Tô sabendo, viu, que eu fui na sua casa. Você se preparou lá quando chegou lá na porta, o pastor já tinha ido embora, eu não sabia. Mas um beijão pra você, viu? Vamos ver o pessoal entrando aí na aula, guardando um minutinho. Sônia já está com a gente, Sônia Maria, a Zuíla está conosco. Adriane, Paulinho deve estar junto, né? Estamos aí. Alex chegou também. Muito boa noite. Cada um dos irmãos e irmãs. A Taíde, a Dirce, a Daniela. Graça e paz a cada um de vocês, viu? Deus abençoe. Boa noite. A Estherzinha ouviu o recado. Deus abençoe, viu, Estherzinha? Bom, espero que vocês tenham recebido aí o texto. Vera, graça e paz. Camila, graça e paz. Alguns aí ficaram meio tristes, né, na aula passada, porque nosso caminho aqui é um pouco contrário àquela ideia do pessoal que pensa que vai ter um arrebatamento VIP, né? O pessoal ficou meio chateado com isso. Mas vai ter arrebatamento VIP, só que não vai ser daquele jeito, né? Vai falar disso, tá bom? Neto, graça e paz, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Josefa, Maria Goretti, bem-vinda com a gente. Graça e paz do Senhor. Bom, vamos ter um momento de oração. Eu quero, de novo, né? Quero agradecer os irmãos. Nós tivemos aí um tempinho de luto aqui em casa, né? Alguns sabem que aí a minha mãe foi... o Guilherme entrou aqui, não sei no que aqui, acho que ele tá me vendo ali. Tá aparecendo a minha voz ali, eu estranhei. Então, mas semana passada para nós foi uma semana de luto, uma semana difícil. Foi minha mãe internada e ela acabou falecendo na sexta-feira. E ficamos aí até o domingo, né? A família veio para cá, minha filha veio, minha irmã. E um momento muito triste para nós. Por um lado, a gente sabe, né? Foi graças a Deus, no sentido de que ela estava pedindo isso, né? Ela já não enxergava mais. Newton, muito bom dia. Neuzinha, graça e paz, Neuzinha.
também não ouvia direito mais. E nos últimos dias, especialmente, que ficou muito limitada de movimentação, nem andar. Na casa dela ainda ia ao banheiro, levantava da cama, ia no banheiro, dava um passinho aqui, um passinho ali. Ia lá fora, tomava um sol, isso há poucos dias atrás. E aqui em casa ela começou a perder radicalmente os movimentos, eu precisava carregar ela praticamente. José Aparecido, bem-vindo. Irmã Sônia, graça e paz. E ela teve hipotermia 3 vezes, estivemos lá, ficou internada, conversamos com os médicos, e os médicos dizendo que o problema dela maior é a idade. O corpo não tinha mais forças para reagir, né? Então foi isso que aconteceu, mas eu agradeço o apoio de cada um dos irmãos. O Neto veio aqui em casa com a Camila, muito obrigado. Muitos irmãos que não foram, não puderam ir, a gente entende, né? Nessa época de pandemia só podia entrar 10 pessoas na sala, mas o velório lá estava praticamente vazio, nós acabamos fazendo um culto ali naquele espaço maior. Tivemos um momento, pelo menos ali, né, de culto, de gratidão a Deus. Agradeço muito os irmãos que foram, compreendo os que não puderam ir, claro, né? A gente sabe disso, mas recebi muitas mensagens, isso é muito gratificante, mas continue orando, tá? Estamos com meu pai aqui, meu pai tem que viver agora um novo momento da vida dele e nós também. Mas está sendo assim, Deus está nos sustentando, nos abençoando e a gente agradece as orações e o apoio dos irmãos, tá bom? Vamos orar então? Tem um momento de oração, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa semana. Homero, graça e paz, Homero, já enviei lá a sua recomendação para o Crown, tá? Já foi mandado. Então vamos lá, vamos orar? Vamos lá. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo que vamos estar juntos. Seja um tempo proveitoso, esclarecedor, abençoador para cada um de nós. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos aprender juntos, caminhar juntos, em nome de Jesus. É que nós oramos. Amém. Amém. Bom, eu quero agora retornar um pouquinho no sentido de falar algo que você já deve ter percebido, mas qual é o método que eu estou usando, né? A escatologia, muitas vezes, ela é estudada a partir de temas e geralmente o palestrante, ou o professor, ou quem está ensinando, põe uma bateria de versículos lá para poder comprovar ou para poder sustentar as afirmações que faz, né? Eu não gosto muito disso. É a minha própria formação, né? A Bíblia não é uma coleção de versículos isolados. A Bíblia não é uma bateria de versículos, tá? A Bíblia é uma coleção de 66 livros que tem um enredo. Cada livro também tem o seu enredo, tem a sua história. E eu entendo que assim é importante a gente fazer a leitura desse jeito, tá bom? Porque a Bíblia é assim, né? Muito obrigado, viu? Zé Aparecido Muniz, muito obrigado, ok? Pela sua mensagem de conforto. Muito obrigado mesmo. Então, qual é o método que eu usei? Eu usei um método de partir do fundamental, né, para o geral e mais particular. E também para tratar de textos bíblicos-chave e não de versículos isolados. Tá? Esse foi o método que eu usei. Tá bom? Jura, graça e paz. Claro que com esse método, o que aconteceu? Alguns versículos aqui e ali, declarações aqui e ali, nós não abordamos. E há muita coisa que nós poderíamos abordar em várias passagens, outras passagens da Bíblia, tá bom? Então, isso realmente aconteceu. Mas eu parti do fundamento. Primeiro, vai perceber que as 2 primeiras aulas, a primeira foi sobre quais eram os grandes temas. E a segunda, muito semelhante, foi qual é o fundamento. A Marli, graça e paz, Marli, Eleni, a irmã Eleni, né? A Anne Barbosa está com a gente também. Então eu falei dos fundamentos, o que é base da casa, né? Qual é o fundamento da casa? O fundamento é muito importante para a casa não cair. Esse fundamento, na verdade, que eu falei lá na segunda aula, isso está presente nas várias igrejas cristãs, especialmente nas igrejas evangélicas, aqueles temas que eu mencionei lá, que eu vou falar de novo deles na quinta-feira, tá bom? Vou fazer um resumo. Falei disso. Depois eu fui trabalhar com os textos principais da escatologia, né? Falamos de Isaías 65, falamos das 70 semanas de Daniel, depois partimos para falar do sermão profético de Jesus, 1ª e 2ª Tessalonicenses,
né? Segundo de Pedro e Judas e o Apocalipse de João. Foram esses os textos escolhidos para a gente fazer esse panorama aí das passagens-chave da Escritura no tema da escatologia, tá bom? Então foi isso que nós fizemos. Para deixar por último hoje, a gente falar sobre as escolas. Agora sim, eu vou apresentar as escolas de interpretação. O que são escolas de interpretação? São as interpretações diferentes, tá? Escola é quando você tem uma determinada linha e há um grupo de pessoas que segue aquela linha, tá? Então, isso é uma escola. São as três grandes escolas de interpretação da escatologia, tá legal? Então, eu vou falar para vocês sobre isso hoje e vamos tentar detalhar o que cada uma delas pensa. Você vai perceber aí na minha fala a relação com alguns textos bíblicos que nós abordamos, com algumas questões que nós abordamos, tá legal? Então, o nosso objetivo, como eu explico aí logo no primeiro parágrafo da introdução, existem muitas opiniões sobre vários textos da Bíblia, sobre a questão da escatologia, como vai ser o fim, como não vai. Ao longo dessa história que nós temos de cristianismo de 2000 anos, muita coisa já foi dita, tá? Muita água rolou debaixo da ponte. Tem inclusive algumas opiniões que alguns pensam que é nova e não é nova. Alguém já pensou naquilo. Como há também opiniões que estão esquecidas aí na história, nunca mais ninguém falou delas, mas existiram opiniões diferentes aí na antiguidade que ficaram meio que esquecidas. E há opiniões também que ninguém conhece, porque não é divulgada, né? Uma pessoa, grupos, pequenos grupos aqui e ali, pensam de uma forma ou de outra sobre um determinado texto, e às vezes a gente nem sabe. Então por isso eu resolvi escolher aqui, reunir aqui, as três grandes escolas. Na verdade, dá para a gente resumir no mundo cristão e evangélico também. Há três grandes escolas escatológicas, tá? O curioso, para mim, é que essas três grandes escolas são definidas em relação ao reino de 1000 anos do Apocalipse 20. Que é uma passagem única, né? Só tem ali. Não tem em nenhum outro lugar na Bíblia. O que me estranha é isso, que essas escolas não sou eu que estou falando esses nomes, elas estão aí. Você pega um livro de teologia, você vai falar sobre escatologia, ele vai falar dessas três grandes escolas, tá bom? E vai nomear essas três grandes escolas da forma como eu vou falar aqui. E para mim o que é curioso é que esses nomes estão relacionados ao reino de 1000 anos, tá? As três grandes escolas são o amilenismo, tá? O pós-milenismo e o pré-milenismo. Então veja bem que as três escolas estão falando de milênio, né? Do reino de 1000 anos. Então o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, tá? A mais popular delas é a terceira, é o pré-milenismo, que eu deixei por último, tá? Mas o pré-milenismo tem três subdivisões, que é o pré-milenismo pré-tribulacionista, o pré-milenismo midi-tribulacionista e o pré-milenismo pós-tribulacionista, tá? São essas três grandes escolas, tá? Amilenismo, exatamente, a Camila está postando aí. Então eu vou falar de cada uma delas. A ordem que eu coloquei aqui, gente, não posso nem dizer que é ordem histórica, nem ordem de importância, tá? Eu escolhi essa ordem porque eu deixei o pré-milenismo para o final, porque ela é mais popular e ela tem três subdivisões. Então a gente acaba falando dela por último por causa disso, tá legal? Mas eu vou falar dessas três opiniões agora e vou discutir um pouquinho com vocês cada uma delas, tá bom? Então vou falar primeiro do amilenismo, segundo eu vou falar do pós-milenismo e terceiro eu vou falar do pré-milenismo, tá legal? Então a Camila está postando aí no texto, aí no WhatsApp, o texto que eu mandei, né? E ela está mostrando aí. Então, o termo amilenismo, vamos começar com amilenismo então, tá legal? O termo amilenismo quer dizer não milenismo, aí é esse A negativo, né? Quando você fala, por exemplo, que alguma coisa é amoral, é não moral, não tem moral, né? Ou você fala assim que uma pessoa ele é um ateu, A quer dizer não Deus, não crê em Deus. Então esse A aí é aquele A negativo, tá? Então, amilenismo quer dizer não milenismo. Isso é, não haverá, segundo essa opinião, um reino de 1000 anos literal na Terra, tá?
esses 1000 anos do Apocalipse 20, do versículo 1 até o 7, é interpretado simbolicamente. Tá? Então é isso que o amilenismo diz. Diz, não vai ter milênio nenhum no futuro, não vai ter reino de 1000 anos específico, nada disso. Os 1000 anos do Apocalipse 20, na verdade, representam uma linguagem simbólica, tão somente. Tá bom? E a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Essa é a principal questão relacionada ao amilenismo. Tá bom? Essa opinião é muito antiga, mas é muito difícil a gente saber quando começou exatamente e quem tinha essa opinião. Por quê? Porque já que a ideia é de que não vai ter um reino de 1000 anos, o fato de alguém no passado não mencionar isso, não quer dizer necessariamente que ele afirmava que não vai ter o milênio, né? Não vai ter um reino de 1000 anos. Pode ser que você não encontrou essa afirmação porque o autor não tratou disso. Então não dá para saber. Por exemplo, há uma tendência, né, de muitos dizerem que os reformadores, Martinho Lutero, Calvino e Zwinglio, eram amilenistas. Tá? Por quê? Eles nunca mencionam o reino de 1000 anos. Tá? Eles nunca discutem isso. Mas fica na dúvida. Mas eles não discutiram por quê? Porque não lhes coube discutir, não foi importante para eles, ou eles realmente não acreditavam. Provavelmente, no caso especialmente de Lutero, faz muito sentido. Por quê? Porque o Lutero não gostava do Apocalipse. Ele entendia que o Apocalipse era um livro misterioso e que deveria ser tratado como uma espécie de apêndice da Bíblia. Como é o Apocalipse que fala de um reino de 1000 anos, e não há nada sobre esse reino de 1000 anos em qualquer outro lugar, então se deduz por aí que Lutero teria sido amilenista, tá bom? Só para você ter uma ideia. Bom, mas o amilenista mais famoso, que defendeu inclusive isso, é o Agostinho de Hipona, lembra dele? O Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Elisângela, graça e paz, tudo bem, Elisângela? A Wanda tá bem também? Então, a Neinha tá com a gente também. O Agostinho, ou Santo Agostinho, né, para os católicos, o Agostinho viveu no século IV, tá bom? Ele viveu no século IV, entre o século IV e o século V, tá? Ele viveu num momento especial. Aliás, o Agostinho viveu no momento de transição, quando a igreja cristã passou a ser religião oficial do Império Romano. Tá? O Agostinho viveu já nesse tempo. O Agostinho não viveu naquela época das perseguições, nos primeiros 3 séculos, que foram séculos de perseguição e tudo mais. Então, o Agostinho foi um grande teólogo, ele escreveu muita coisa, e ele tem um livro que agora também está em português, não é um livro, é uma obra, eu tenho em 2 volumes, tá? Chama-se Cidade de Deus. Essa é a principal obra de Agostinho. Neste livro, ele faz uma interpretação de Apocalipse 20, de 1 a 7, sobre esse reino de 1000 anos, tá legal? E ele fala o seguinte, eu coloquei aí, né? Para Agostinho, você vai ver lá, vamos ler o Apocalipse 20 para a gente poder entender, né? Apocalipse 20, vamos ler lá a partir do verso 1 até pelo menos o verso 7, tá? Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao verso 7, é o único lugar que a Bíblia fala de um reino de 1000 anos, pelo menos explicitamente. Não há nenhum outro lugar que se fale de um reino de 1000 anos explicitamente, tá bom? Na Bíblia. Tem na tradição judaica antiga, e tem também a ideia de um reino terreno do Messias, mas não de 1000 anos, de 400 anos. Que eu não vou entrar aqui porque é fora da Bíblia, tá bom? Mas existe sim na antiguidade. Inclusive na mesma época de Jesus havia essa ideia no judaísmo. Mas é interessante que Jesus nunca fala disso. Nem Paulo, nem Pedro, nenhum dos apóstolos, nem nas cartas, nada. Nós só temos aqui, nesse texto de Apocalipse 20, de 1 a 7. Vamos ler aqui? Então vamos lá. Então, versículo 1, tá? Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu 1000 anos. Então veja bem, Satanás fica preso 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele,
para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Então, nos 1000 anos, Satanás está preso. Tá? Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, veja bem, o diabo vai ficar preso 1000 anos, mas ele vai voltar a ser solto no final. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados. Veja bem, gente que morreu por causa do evangelho, os mártires, né? Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. São os mártires, tá? Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram, isso é, ressuscitaram, né? Estavam mortos, não estavam? São almas, né? Ele fala que viu as almas dos que estavam mortos, foram decapitados, foram degolados, foram martirizados por causa da sua fé. E aí o texto diz, e eles viveram, quer dizer, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí diz aí, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer, isso pressupõe que depois dos 1000 anos o resto dos mortos ressuscita. Então você tem uma ressurreição antes dos 1000 anos, que está em destaque aí os mártires, né? E uma ressurreição do restante dos mortos depois dos 1000 anos, tá? Na leitura do texto aí. Então ele diz aí, né? Vou ler novamente o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer, pressupõe-se que eles ressuscitaram depois. Certo? Esta é a primeira ressurreição. Isto é, essa dos mártires. Essa daqueles que foram decapitados e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Tá? Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aí diz lá no verso 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Depois ele vai descrever aqui na frente essa batalha, mas ele não fala mais desse reino de 1000 anos, tá? Então observe aí que ele está falando de um reino de 1000 anos. O que nós sabemos disso? Nós sabemos que esse reino de 1000 anos inclui mártires, tá bom? Tem um probleminha de tradução aí, no versículo 4, porque ele fala assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aí ele diz assim, e vi ainda, esse vi ainda não tem no original, tá? O que você tem aí, você tem que fazer uma leitura, esquece esse vi ainda, tira como se não tivesse aí. Então ele está dizendo o quê? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar as almas dos que foram decapitados. A impressão que dá no texto original, ele está falando de um grupo só. Que grupo é esse? Os que foram mortos, degolados, decapitados, os que morreram por causa de sua fé. São estes que reinam com Cristo 1000 anos, certo? Nós sabemos também aqui, não sabemos o que acontece nesses 1000 anos. Ele não fala. Como é que é esse reino de 1000 anos? Como é que vai ser a vida? Não fala. Ele só fala isso. Só que nós sabemos o seguinte, tem uma ressurreição antes dos 1000 anos e uma ressurreição depois dos 1000 anos, né? Uma ressurreição antes dos 1000 anos, ele fala aqui, né? Esses aí que foram decapitados por causa da sua fé, do seu testemunho, eles viveram e reinaram com Cristo, certo? Aí ele diz lá, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer, pressupõe que o restante dos mortos ressuscita depois dos 1000 anos, embora ele não descreva aqui essa ressurreição. Outra coisa que nós sabemos sobre os 1000 anos é que Satanás está preso nos 1000 anos, né? Mas só sabemos isso. O texto não fala quase mais nada sobre esses 1000 anos, né? Ele fala aqui, bem-aventurado aquele que não tem
aquele que não tem parte na primeira ressurreição, está falando dos mártires, né? Porque sobre esses não há poder, a segunda morte não tem poder. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o Apocalipse de João está no ambiente Wanda! A Marina está com a gente também. O Apocalipse de João está no ambiente de perseguição, de aflição, de luta e tudo mais, né? Tá bom? Então é isso aqui, é esse texto aqui que fala dos 1000 anos. Não há nenhum outro lugar na Bíblia que fale qualquer coisa sobre os 1000 anos. Nós temos que deduzir daqui. Se há alguma outra passagem na Bíblia que fala desse reino de 1000 anos, algumas pessoas acham que há, é só por dedução, tá? Porque o texto não fala, em nenhum momento, há qualquer implicação ou declaração sobre o que significa isso aí, tá bom? Então a pergunta é, o que são esses 1000 anos? Como é que é isso? Como é que isso entra na escatologia? Então, o amilenismo do Agostinho de Hipona, o que o Agostinho fez? O Agostinho disse, olha, na verdade, o Apocalipse de João é um texto simbólico. Então o que nós temos aí é uma linguagem simbólica, tá? Para o Agostinho de Hipona, a primeira ressurreição aí é, na verdade, a conversão, né? Ele entende que esse reino de 1000 anos simboliza a conversão, porque Paulo diz em Efésios, né, que Deus nos ressuscitou em Cristo. Na linguagem do Novo Testamento, aqueles que creem, nasceram de novo, ressuscitaram com Cristo. Então veja bem, para o Agostinho de Hipona, a primeira ressurreição é um símbolo da conversão, do novo nascimento. E a prisão de Satanás? Aí o Agostinho entende o seguinte, é óbvio que essa prisão de Satanás aí é simbólica. Satanás é um anjo, um ser espiritual. É óbvio que essas cadeias, essas correntes que o texto fala, representam uma linguagem simbólica, porque Satanás não pode ser preso por correntes materiais. Ele é um anjo, ele é um ser espiritual. Você não pode prender um ser espiritual com corrente. Então Agostinho diz isso é um símbolo. Então esse reino de 1000 anos, na verdade, já representa o tempo que nós estamos vivendo. Desde a ressurreição de Jesus, desse tempo que as pessoas estão ressuscitando, e segundo essa opinião, o diabo está preso. Ele não pode fazer o que ele quer. Imagina só, se não fosse a presença dos crentes, da igreja no mundo, o diabo faria o que ele quer. Então é nesse sentido que o diabo está preso. Ele está limitado na sua ação, ele não pode fazer aquilo que ele quer, ele não tem poder para fazer aquilo que ele quer. Veja bem, essa é a interpretação de Agostinho, tá bom? É o Agostinho. Eu não estou falando que sou eu que estou dizendo isso. O Agostinho acredita assim, tá? Alguns amilenistas pensam um pouquinho diferente também de Agostinho. Alguns pensam que, na verdade, esse reino de 1000 anos representa o chamado estado intermediário. Isso é, representa aquelas pessoas que estão no céu, mas que nasceram de novo, mas que morreram e estão aguardando a consumação, tá? Mas, de qualquer forma, o que é importante você entender é que, para o amilenismo, o texto é simbólico. A primeira ressurreição, especialmente, é simbólica. Embora o Agostinho entenda que a segunda ressurreição, que não é mencionada aí explicitamente, é uma ressurreição geral de todos, crentes e não crentes, para o juízo final, tá? Então, o amilenismo tende a isso, a entender que, na verdade, o evento da consumação e do fim de todas as coisas é uma coisa só. Cristo volta. Quando Cristo volta, ele arrebata a igreja para encontrar com ele, tá? Mas Cristo está voltando para julgar o mundo. Vai acontecer o julgamento, vai acontecer o juízo final, vai acontecer também o recolhimento dos escolhidos, né? E vai acontecer o estabelecimento final do novo céus e nova terra. Então, para o amilenista, vai ter um evento só. Cristo vai voltar e pronto. Quando Cristo volta, acontece tudo. Não tem, como eu falei na aula passada, né, alguns perguntaram, não tem vinda de Jesus em 2 etapas ou 3 etapas. É uma coisa só. São maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Tá legal? É essa a opinião, especialmente dos amilenistas, tá bom? Então existe uma história na igreja de amilenistas, tá? Há vários pastores, líderes, batistas, por exemplo, evangélicos,
Há muitos amilenistas, no sentido de que não acreditam, entendem que essa linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, é difícil de entender, e por essa razão é melhor você não considerar com muito detalhe isso, é melhor você entender que isso deve ser símbolo de fato de alguma coisa, como diz Agostinho, é o símbolo da era da igreja, tá bom? Veja bem, então para o amilenista, não haverá uma segunda vinda em duas etapas. Não vai ter duas etapas, tá legal? É uma coisa só. E também não haverá mais ressurreição em tempos diferentes. A ressurreição final é uma coisa só também, tá? No final dos tempos, haverá um único evento que engloba a volta de Jesus, que engloba o arrebatamento da igreja para encontrar com Jesus, que engloba a chegada de Jesus na terra, tá? A ressurreição de todos os mortos, eles ressuscitam também, e aí então acontece o juízo final e o estabelecimento do novo céus e nova terra. É uma coisa só, que vai acontecer aí durante um tempo, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas é uma coisa só. Quando Cristo voltar, essas coisas todas começam a acontecer e acontecem no mesmo evento, tá legal? Você não vai ter um espaço de tempo grande entre uma coisa e outra. Não serão eventos distintos, separados. Então essa é uma marca do amilenismo, tá? E no caso de Agostinho, nem todos os amilenistas interpretam assim, mas no caso de Agostinho, ele entende que a primeira ressurreição é simbólica e é uma ressurreição que diz respeito àqueles que creem, e é uma ressurreição, na verdade, que representa o novo nascimento, tá? Você observou aí na minha tradução, eu fiz uma correção da tradução, né? Mas, de fato, por causa das nossas Bíblias, há muitas pessoas que pensam que esse reino de 1000 anos não é só para mártires. Porque no versículo 4, no começo, fala assim: e vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Ponto. Aí diz: vi ainda as almas dos que foram decapitados. Dá a impressão que ele está falando de dois grupos. Aqueles que receberam a autoridade para julgar, e no meio destes, as almas daqueles que foram mortos por causa de sua fé. O que eu falei a vocês é que esse vi ainda, esse verbo ver aí, não está no original, tá? Não tem no original da Bíblia. Se você for fazer uma tradução aqui literal, seria assim: e vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar as almas dos que foram decapitados. Então a impressão que dá aí é que é uma coisa só. Esses que recebem a autoridade de julgar são os mesmos que perderam a sua vida por causa da sua fé. Tá bom? Agora, na concepção amilenista, os que estão aí ressuscitando, os mártires, e também esses outros aqui que recebem a autoridade de julgar, são aqueles que creram no Evangelho. Tá? Então isso representa o novo nascimento, o novo nascimento como uma ressurreição para uma nova vida, tá bom? Que aparece mesmo, você tem lá em Efésios, Agostinho cita o Efésios, né? Paulo também fala isso em Romanos, que ele já nos ressuscitou em Cristo, né? A ressurreição ela é futura no sentido pleno, né? Uma ressurreição para a vida eterna, mas o novo nascimento, quando a pessoa renasce na sua fé, quando ela crê no Evangelho, isso também é interpretado pelo apóstolo Paulo, é apresentado pelo apóstolo Paulo como sendo uma ressurreição, tá? Então é por isso que o Agostinho entende que aqui se fala de uma ressurreição espiritual, ou de uma ressurreição não literal, tá bom? Isso é o amilenismo, o básico, tá? Ok? O básico. Então é o básico. Tem mais coisas para falar sobre isso, mas eu não quero. A gente vai se perder nos negócios, tá? Mas isso é o básico, é o ponto de partida do amilenismo. Isabel, graça e paz, tudo bem? Então eu quero saber se eu me fiz entender, tá? Se alguma coisa que eu falei não ficou claro, eu não estou perguntando aqui se você concorda. Eu também não estou falando que eu acredito assim. Essa é a opinião do Agostinho, é a opinião de muitos, de professores meus, de pastores, né? Gente boa, tá? Gente de Deus, gente crente mesmo, que acredita assim. Então, provavelmente o Martinho Lutero, o grande reformador, pensava desse jeito. Tá bom? Então, é só importante dizer, é uma opinião, tá? É uma linha, uma forma de entender.
Agora, eu já falei, né, que o amilenista também vai entender a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, como um evento só. A consumação é um único evento que engloba tudo. Então não vai ter vinda de Jesus em duas etapas, é uma coisa só. Tudo bem? Tranquilo? Até aí, se alguém tiver alguma pergunta sobre amilenismo, se você não entendeu o básico, tá? Existem certas diferenças entre certos amilenistas, tá bom? Claro, o que a Neuza está dizendo, o apóstolo João era muito espiritual, né? O apóstolo João foi arrebatado, né, para as visões celestiais, de fato. Mas tudo bem? Ficou claro o que é amilenismo? Muito bem. Legal, tá? Como eu estou falando aí no texto, é uma opinião muito difundida no meio católico romano, mas há muitos estudiosos, há muitos pastores, líderes evangélicos que também pensam assim. Tá legal? Tem uma forma amilenista de pensar. Ela é muito popular em alguns lugares do mundo, mas aqui no Brasil não é muito não. Tá? Ok? Vamos para o pós-milenismo então? Vamos para o pós-milenismo? Beleza? Tranquilo? Porque depois o pré-milenismo demora mais, porque tem 3 divisões. Tá legal? Pré-milenismo demora mais, porque tem 3 divisões. Então vamos para o pós-milenismo? Tá. Então vamos lá. O pós-milenismo, gente, é muito parecido com o amilenismo. Tá? Especialmente porque para o pós-milenista, a consumação é um evento só também. Não vai ter um evento em várias etapas. A consumação, a volta de Cristo, a ressurreição geral, o julgamento final, o estabelecimento do novo céu e nova terra é uma coisa só. Para o pós-milenista. Com uma diferença. Eu estou colocando aqui. Né? O amilenismo quer dizer não tem milênio, certo? É não. E o que quer dizer pós-milenismo? Quer dizer o quê? Depois, não é? Esse depois aí quer dizer o seguinte: Jesus, ele volta depois do reino de 1000 anos. Tá? Por isso chama-se pós-milenismo. Jesus só vai voltar depois do reino de 1000 anos. Então o que seria este reino de 1000 anos para o pós-milenismo? O pós-milenismo entende que esse reino de 1000 anos representa, na verdade, o avanço do evangelho no mundo. Tá? Essa opinião ela foi muito popular no século XIX. Já vou dizer logo, né? Hoje não tem quase ninguém que defende essa opinião. Tá? Eu não conheço ninguém que defenda o pós-milenismo. Tá? Mas ela foi muito popular no meio evangélico no século XIX. Tá bom? Há 2 séculos atrás. Nós estamos no século XXI. Lá no século XIX, durante o século XIX, essa opinião foi muito popular entre evangélicos. Por quê? Ora, aquele pessoal que estuda um pouco mais sabe que o século XIX foi o século das missões, né? Das missões modernas. Foi a época que houve um avivamento, missionários saíram para todo lugar no mundo pregando o evangelho, inclusive aqui para o Brasil. O movimento evangélico aqui no Brasil é oriundo do trabalho missionário do século XIX. Tá? Camargo, muito boa noite. Tá? Tem também os protestantes de missão, mas a maioria das igrejas evangélicas no Brasil é constituída de trabalho missionário. Missionários que vieram especialmente dos Estados Unidos, mas vieram também da Europa e vieram aqui pregar o evangelho, porque o século XIX foi um século marcado pelas chamadas missões modernas. Tá? Então, o pós-milenismo dizia o seguinte: o que é o reino de 1000 anos? O evangelho será pregado, eu coloquei um texto aí, né, que é o Apocalipse 24:14, quando Jesus diz, nós já vimos lá no discurso do sermão profético de Jesus, quando Jesus diz ali, né, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso é Mateus 24:14, tá? Então olha só o que diz, tá? E este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá
o fim. Geralmente os pós-milenistas também se lembram de Apocalipse 7 e 9, que fala de uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações diante do trono de Deus. Que multidão é essa? Uma multidão de convertidos, de todos os povos, todas as línguas, todas as raças, tá? Então, o Paulinho, né? Perdeu 2 pontos por causa do atraso, tá? Então, o pós-milenismo pregava o seguinte: haveria uma expansão do evangelho no mundo por causa da pregação, né? Um avivamento missionário, e o mundo praticamente todo, né? Uma pregação que iria alcançando aos poucos o mundo todo. Aí você teria um mundo praticamente todo de convertidos. Como é que seria um mundo praticamente? Imagina você um mundo que a grande maioria da humanidade é de pessoas realmente convertidas. Vai virar um paraíso, né? É um paraíso, só gente santa, gente convertida. Essa era a ideia pós-milenista. Então esse reino de 1000 anos aqui, Cristo reina por quê? Porque o evangelho é pregado, as pessoas são alcançadas, tá? E esta pregação do evangelho acaba alcançando o mundo, e isto é que vai representar o reino de 1000 anos. Aqui eu devo dizer a vocês, os 1000 anos, tanto no amilenismo quanto no pós-milenismo, não são interpretados literalmente, tá? Essas duas posições entendem que esses 1000 anos só representam um período longo. O número 1000 é muito sugestivo, como eu já falei a vocês em aulas anteriores. Os números do Apocalipse frequentemente são simbólicos, né? Eles são muito sugestivos. Então 1000, por que 1000 anos, né? Então a ideia é de muito, como por exemplo lá em 2 de Pedro, que nós vimos, né? Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, relativiza o tempo da perspectiva de Deus, como nós já vimos isso um pouquinho, né? Então, tanto para o amilenista quanto para o pós-milenista, 1000 anos aí é uma linguagem simbólica, é um período longo, a gente não sabe exatamente de quanto tempo. Mas a ideia do pós-milenismo é que o evangelho seria pregado de tal forma, ia ter tanto sucesso de ganhar praticamente o mundo todo, que o mundo viveria um longo período de paz e prosperidade, com Cristo reinando no coração das pessoas, né? E aí então, só depois disso é que Cristo viria. Haveria um período de dificuldade, porque o texto fala que Satanás seria solto, né, depois dos 1000 anos, mas então Cristo voltaria. Isso é o pós-milenismo, tá? Como eu disse para vocês, isso foi muito popular no século XIX. Hoje, praticamente ninguém acredita nisso. Por quê? Porque no século XIX havia uma euforia missionária e uma euforia com o crescimento do evangelho. E até uma euforia com a capacidade humana. É bom lembrar que os países mais desenvolvidos do mundo são cristãos, né? Os países da Europa, né? Na América do Norte, são países cristãos. Então a ideia era, o mundo seria abençoado com um monte de gente convertida e ainda por cima com todos os avanços tecnológicos, científicos. Então você não teria muita gente doente, não teria muito problema com essas coisas, porque tudo isso seria facilmente resolvido, além de ter um povo maravilhoso de gente convertida, gente santa, gente justa. Então você ia viver no paraíso aqui na Terra. Era essa a ideia. Então por que não tem quase ninguém mais hoje que acredita nisso? As 2 grandes guerras mundiais, né? Quando aconteceram as 2 grandes guerras no século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem, envolvendo países cristãos, né? Era a Alemanha contra a Inglaterra, né? Contra os Estados Unidos, então países cristãos. Isso foi um golpe certeiro e fatal para o pós-milenismo, tá? O século XX introduziu um tempo de pessimismo em relação ao mundo, às diretrizes do mundo. O século XX viu os desenvolvimentos científicos e tecnológicos serem usados para destruição em massa. A bomba atômica, por exemplo. Então isso acabou com aquela euforia. Peraí, não é bem assim, né? Até porque os próprios países cristãos é que promoveram a guerra. Então como é que faz isso? Então isso acabou com a ideia do pós-milenismo. Então não há mais
esse pensamento não é desenvolvido assim. Existem aí alguns falando, né, dessa necessidade de pregar o evangelho a todo mundo, senão Cristo não volta. De vez em quando a gente ouve falar desse versículo 24:14 de Mateus como o sinal para a volta de Jesus. Tem movimentos missionários aí que de vez em quando falam isso, mas não estão defendendo propriamente o pós-milenismo. Tá legal? Ficou claro para vocês isso? O pós-milenismo quase ninguém acredita. Então acho que eu não preciso ficar insistindo muito, tá legal? Agora, o pré-milenismo, que é o último que eu vou destacar com vocês, é o mais popular no Brasil e em vários lugares no mundo, especialmente entre evangélicos, tá? É o posicionamento mais popular. Porém, o pré-milenismo se divide em três. Tem o pré-milenismo pré-tribulacionista, tem o pré-milenismo mid-tribulacionista e tem o pré-milenismo pós-tribulacionista, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é pré-milenismo? Ora, se amilenismo, quer dizer não, e pós-milenismo, pós quer dizer depois, pré-milenismo quer dizer antes, pré. Isso é, Cristo volta antes do reino de 1000 anos. Entendeu? Então, basicamente, o que os pré-milenistas acreditam? Eles acreditam que haverá um período real de um reino de Cristo sobre a terra, de alguma forma. Alguns entendem que são 1000 anos literais, outros entendem como, por exemplo, os amilenistas e os pós-milenistas, que é um longo período, que isso é simbólico, porém haverá um período real de reino de Cristo aqui na terra. Haverá um período de transição, né? Você tem esse mundo como ele é, e você tem aqui a eternidade, o novo céus e a nova terra. Então, entre este mundo como ele é e o novo céus e a nova terra, vai ter um período de transição aqui no meio, que seria esse reino de 1000 anos. Só que Cristo volta antes dele, tá? Cristo volta antes do reino de 1000 anos, acontece o reino de 1000 anos e depois acontece a consumação, tá legal? Então, a principal razão porque o pré-milenista acredita que haverá um reino de 1000 anos é por causa das duas ressurreições, né? O texto fala que há um grupo de pessoas aí, Apocalipse 20, que ressuscitam e aí reinam com Cristo 1000 anos. E aí fala que o restante dos mortos não ressuscitam até que se completem os 1000 anos. O que o pré-milenista diz é o seguinte: não dá para entender que uma ressurreição é uma coisa, a outra ressurreição é outra coisa. Está falando de duas ressurreições, então tem que ser duas ressurreições em tempos diferentes, né? Há uma ressurreição no começo dos 1000 anos e há uma ressurreição no final dos 1000 anos. No começo dos 1000 anos, quem ressuscita são aqueles que vão reinar com Cristo. No final dos 1000 anos, são todos os restantes dos mortos que ressuscitam e aí acontece o juízo final. Tá legal? Fernando Oliveira, tudo bem, Fernando? Então, isso é basicamente o pré-milenismo, tá? É o entendimento de que haverá sim um reino de transição entre este mundo e o mundo vindouro. Embora entre os pré-milenistas exista uma ampla discussão sobre o seguinte: tá bom, mas como é que vai ser esse reino de 1000 anos? Né? Como é que isso vai acontecer? Vai ter gente ressuscitada vivendo com gente que não ressuscitou ainda? Isso aí, as opiniões são as mais variadas. Por quê, gente? Mais uma vez repetindo, não há nenhum outro lugar na Bíblia que fale desse reino de 1000 anos explicitamente, explicando o que é. Então as pessoas viajam, né? Imaginam coisas. Você vai encontrar no mundo evangélico aí até livros escritos tentando explicar esses 1000 anos. O cara consegue escrever um livro de 200 páginas para explicar esses 1000 anos. Isso nasceu aonde? Nasceu, ele pega versículo aqui, versículo ali. Ele pega versículo, isso aqui vai acontecer no reino de 1000 anos. Mas como é que a gente sabe? Não sabe. Ele está achando que é. Então é uma axiologia aí para todo lado, tá bom? Por quê? Por causa disso. O texto realmente fala de um reino de 1000 anos, fala que tem duas ressurreições, uma antes e uma depois dos 1000 anos. Mas não dá detalhes de como será esse reino de 1000 anos. Entendeu? Então por isso que entre os pré-milenistas há
opiniões divergentes. Eliseu, muito bem, muito bom, boa noite, muito bem-vindo. É por isso que entre os pré-milenistas existem divergências no modo de entender esses 1000 anos. Tudo bem? Tá legal? Agora, aqueles que se dizem pré-milenistas, esse grupo de pré-milenistas se divide em 3. Né? O pré-milenismo, que é um grupo, se divide em 3 internos, que é o pré-milenista pré-tribulacionista, tá? O pré-milenista mid-tribulacionista e o pré-milenista pós-tribulacionista. Então vamos lá. O pré-milenista pré-tribulacionista, essa é aquela opinião que eu falei para vocês, que é a mais comum no mundo evangélico, e que pensa aí que os crentes vão VIP, né? Vai ter uma ressurreição VIP, um arrebatamento VIP só para crente, nos ares, né? Uma vinda secreta de Jesus. Esse é o pessoal pré-tribulacionista, tá bom? O que eles entendem? Eles entendem o seguinte: a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento. De repente pode acontecer hoje, né? De repente, você está andando aqui, de repente você é tomado e vai embora para o céu. E ninguém fica sabendo o que aconteceu com você. Quem não é crente de verdade, fica. Não vai ser levado. Só que aí Cristo não volta na terra. Cristo vem nos ares apenas. E a igreja é arrebatada para se encontrar com ele, e aí vai embora. Para onde? Para bodas do Cordeiro, que está descrito em Apocalipse 19. Tá? Lá vai ficar 7 anos com Cristo num grande banquete, nas bodas do Cordeiro, enquanto ocorre aqui a grande tribulação. Tá legal? Lembra lá de Daniel 9:27, tá bom? Ele fala lá de uma semana. Essa última semana aí é entendida como sendo a grande tribulação, portanto, a grande tribulação seria de 7 anos. Esse é o período em que Cristo ficaria com a igreja no céu, no paraíso, nas bodas do Cordeiro, enquanto ficam aqui os judeus, Israel, aqueles que não creram de verdade no Evangelho, ficam aqui na grande tribulação. Isso é o pré-milenista pré-tribulacionista, tá bom? Então observe o seguinte: para esta opinião aqui, Cristo volta 3 vezes. Ele vem primeiro para arrebatar a igreja no céu, a igreja vai com ele. Depois, no final da grande tribulação, ele vem também e ressuscita aqueles que vão reinar com ele. E no final do reino de 1000 anos, ele ressuscita de novo. Então tem 3 ressurreições, tá? A primeira no arrebatamento, antes da tribulação. A segunda é a primeira que vem antes do reino de 1000 anos, que João fala que é bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. E a terceira é a segunda para João, né? Que é a ressurreição final. Então essa, gente, é a opinião mais popular no mundo evangélico que nós temos, tá legal? Essa ideia do arrebatamento antes da tribulação. Bom, como eu falei para vocês na semana passada, essa opinião ela é baseada nisso e, embora, de fato, essa opinião específica, tá? É muito recente, ela é do século XIX. Não há indício nenhum de que ninguém tenha pregado isso antes do século XIX. Há um homem chamado John Nelson Darby, de uma igreja chamada Dos Irmãos, no sul da Inglaterra, que começou a pregar isso, ou pelo menos ele começou a divulgar isso. Não dá para saber quem foi que falou disso pela primeira vez, mas ele é o cara que começou a divulgar isso, chamado John Nelson Darby, das Igrejas dos Irmãos da Inglaterra. Isso começou a se espalhar pela Inglaterra, ganhou notoriedade na Europa e foi para os Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, algumas famílias de poder aquisitivo muito grande financiaram a publicação de livros, e isso ficou muito popular, e por essa razão também veio para o Brasil. Daqui a pouquinho alguém pode perguntar, né? Mas por que surgiu? Por que surgiu só no século XIX? Mais à frente eu vou tentar responder isso, é minha opinião, tá? Eu vou dar a minha opinião, o que aconteceu no século XIX para surgir essa opinião aí. Mas de fato é a mais popular, é a que está lá nos deixados para trás, é o que aparece muitas vezes na pregação de pastores aí na internet. Muita gente fala disso sem saber muito, né? Fala, a igreja vai ser arrebatada, estamos esperando Cristo arrebatar a igreja, levar a igreja embora. Mas a pessoa nunca estudou direito esse assunto, não estudou com profundidade. Na verdade, ela está só repetindo o que ela ouviu, né? O que ela ouviu nos sermões por aí, nas falas de pastores e líderes
por aí afora. Mas tem muita gente que fala isso, mas não tem aquela noção do todo, tá bom? Então isso é importante a gente destacar aqui, tá bom? Eu coloquei aí entre parênteses, eu não vou desenvolver isso muito aqui, você não vai confundir, tá? Mas existe o pré-milenismo pré-tribulacionista, que é também dispensacionalista. Isso aí, entre esses aqui, existe um grupo que entende que toda a história humana, desde a criação até o final, pode ser dividida em 7 dispensações ou 7 períodos, tá? Períodos específicos da história, que são períodos estabelecidos por Deus na história, tá bom? Mas eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso. São 7 períodos desde a criação. Ele vai falando lá, tem o período da inocência, que é antes da queda, o período da consciência, depois o período do governo humano, e vai, tá? Até chegar lá na frente no reino de 1000 anos. Esse é o pessoal dispensacionalista, tá bom? Os mais antigos aí, se você tiver uma Bíblia chamada A Bíblia de Scofield, essa Bíblia, ela tem notas de rodapé e ela acompanha essa ideia dispensacionalista aí, tá bom? Essa Bíblia aí, ela tem um século, está completando um século agora, nós estamos em 2020, ela é mais ou menos de 1920. Há um pregador chamado Scofield, nos Estados Unidos, um pastor americano, que produziu essa Bíblia, que era uma Bíblia de estudo com notas de rodapé. Isso popularizou muito essa opinião, tá, na época nos Estados Unidos, mas já tem um século já que isso aconteceu. Tá legal? Então, ficou claro aí o que é o pré-milenismo pré-tribulacionista? Essa é a ideia mais popular, né? De que a igreja vai ser arrebatada, Cristo volta a qualquer momento, e a igreja vai ser arrebatada para encontrar-se com Jesus, ir embora com ele. Estou pedindo para o Guilherme aqui que preciso acompanhar o horário. Tá, 20h55. Tá, são 8:55. Então eu tenho que terminar ainda de falar para vocês sobre... Falei do pré-milenismo pré-tribulacionista. Agora, tem o pré-milenismo mid-tribulacionista. Aliás, voltando um pouquinho, né? Claro, pré-milenismo quer dizer Cristo volta antes dos 1000 anos. E pré-tribulacionista quer dizer Cristo volta antes da grande tribulação para buscar a sua igreja e levá-la embora. Tá bom? Para ficar bem claro por que tem esse nome. Pré-milenismo, pré-tribulacionista. Então, esse pessoal acredita que Cristo volta antes dos 1000 anos e Cristo volta antes da grande tribulação para levar embora a igreja. A igreja vai VIP para o céu, vai ter uma festa VIP lá, né, de bodas do Cordeiro, enquanto Israel e os que não creram ficam se dando mal aqui na terra. Tá legal? Então, pessoal que pensa assim. Esse é o pré-milenismo pré-tribulacionista. Agora tem o pré-milenismo mid-tribulacionista. Não é muita gente aqui não. Inclusive eu coloquei só um parágrafozinho pequeno aqui, porque tem alguns aí, alguns pastores, por exemplo, um que defendia isso, que foi muito famoso, foi o Enéas Tonini. Quem se lembra dele aí, ele foi o fundador da Batista Nacional, né? O Enéas Tonini, até onde se sabe, ele era mid-tribulacionista. O que é isso? É a ideia de que, lembra que a tribulação lá é 7 anos? Daniel 9:27 fala lá que o homem vai romper o sacrifício na metade da semana. Então essa opinião entende, por causa de Daniel 9:27, que Cristo volta no meio da grande tribulação. Por quê? Tem pergunta. Hã? Tem pergunta. Tá, já vou responder já. Por quê? Porque a primeira parte da grande tribulação ainda é uma parte amena. Tem tribulação, mas não é tanto. O anticristo vai se revelar mesmo na segunda parte, nos últimos 3 anos e meio. Aí Cristo vem, leva a igreja no meio dessa grande tribulação, e aí os 3 anos e meio mais terríveis da grande tribulação é o momento em que a igreja está nas bodas do Cordeiro e Israel e os que não creram ficam aí à mercê do anticristo. Perguntas? A Zuila Alves perguntou: a guerra do Armagedon acontecerá? Pois é, o Armagedon está no Apocalipse, né? É uma representação de uma guerra humana e de anjos. Interessante, né? Por que Armagedon? Armagedon é uma forma grega de falar do Har-Megido. Har, em hebraico, é um monte, tá? Har-Megido é um monte de Megido. Era um lugar estratégico marcado por batalhas, por guerras. É um descampadão, um local que tem uma montanha, mas é uma colina. E um local onde muitas batalhas aconteceram. Por isso que
o Apocalipse de João fala da batalha do Armagedon, tá? Isso seria uma batalha final entre as forças de Deus e as forças do maligno, seria a derrocada última de Satanás. Interessante que no Apocalipse de João essa batalha envolve seres humanos e anjos. É uma batalha cósmica, né? Então, é simbólica a linguagem. Então não dá para saber exatamente o que vai ser isso. Mas o Apocalipse de João fala de que no final haverá conflito, sim, né? Luta, batalha, guerra, desentendimento entre os homens e influência de anjos maus, mas também a proteção de anjos bons, tá? A gente não sabe exatamente como vai ser. Eu, pelo menos, tem algumas pessoas que acham que sabem muito sobre isso, mas quando você lê o texto, você vê que ele usa uma linguagem enigmática, simbólica. Então é difícil saber quando. Como eu tenho dito aqui, né? O estudo da escatologia tem que ser para nos motivar a perseverança, nos motivar a continuar vivendo. Por quê? A grande lição da escatologia é o seguinte: nós somos mais que vencedores. Cristo já venceu, o diabo já sabe que ele está derrotado. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter tribulação, vai ter problema, mas a vitória já está garantida. Então essa é a grande mensagem que nós temos na escatologia, tá bom? Mais alguma pergunta? Não. Não, né? Tá bom. Então esse é o midi-tribulacionismo, tá? E por último, nós vamos terminar agora, existe o pré-milenismo pós-tribulacionista. Isso é o seguinte: o pessoal que acredita o seguinte: não, vai ter um reino de 1000 anos, né? Então Cristo volta antes desse reino de 1000 anos e vai ressuscitar os crentes ali para reinar com ele, tá bom? Porém, Cristo não volta antes da grande tribulação. Não vai ter aquele arrebatamento VIP, que só os crentes vão para o céu, e vai ficar aqui os judeus, vão ficar os judeus aqui, e os que não creram, né? Vão ficar aí sofrendo, tal. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que haverá grande tribulação, o mundo vai passar por essa grande tribulação, todos, inclusive os crentes, vão passar, embora protegidos, guardados por Deus, e Cristo volta no final da grande tribulação, ele volta visivelmente, todo olho verá, a igreja é arrebatada para se encontrar com ele que está chegando, né? E aí, a partir daí, se estabelece um reino de 1000 anos. Os pré-milenistas pós-tribulacionistas geralmente não sabem muito como vai ser esse reino de 1000 anos, tá bom? Porém, os pré-milenistas pré-tribulacionistas têm uma tendência, aqui é um aspecto muito particular, tem uma tendência de entender o seguinte: é nesse reino de 1000 anos que é aí que vão se cumprir aquelas profecias do Antigo Testamento, de Zacarias, de Joel, de Amós, de Miqueias, de uma restauração política de Israel. Isso é, Israel será não só restaurado politicamente, mas Israel será o governante do mundo. Se você ler Zacarias 14, você vai ver que ele está falando de um tempo em que todos os povos virão a Jerusalém para prestar sacrifício. E quem não vir será punido. Está em Zacarias 14 isso. Tá? Isso nunca se cumpriu. Israel, como centro do mundo político, isso nunca se cumpriu literalmente. Tá bom? E outra coisa, não tem no Novo Testamento qualquer previsão de uma restauração de Israel politicamente e Israel como centro do mundo. O Novo Testamento, escrito por judeus, na sua maioria, nunca fala. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu Romanos 9, 10 e 11 só para falar sobre Israel e o Evangelho. Ele nunca fala de uma restauração política de Israel. Tá? Então, o que acontece? Os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, tendem a interpretar que no reino de 1000 anos ocorrerá o cumprimento dessas profecias literalmente. Só que o Apocalipse de João não fala isso. Lembra que eu falei a vocês, né? Lá não tem nada disso. Lá não menciona nada o que vai acontecer nesses 1000 anos. Ele não dá detalhes. A gente tem que ficar na suposição. Tá? Ao passo que os pré-milenistas pós-tribulacionistas até acreditam que haverá um reino de 1000 anos, mas menos literal do que isso e não necessariamente centrado em Israel, tá legal? Embora não saibam muito como isso vai acontecer. Por exemplo, meu grande mestre, né,
que me influenciou demais, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, o Russell Shedd, ele era pré-milenista, pós-tribulacionista. Aquela Bíblia Shedd que você tem, por exemplo, né? Embora, é bom dizer, né? Os comentários que estão lá não são do Shedd, tá? Lá na introdução da Bíblia você vai ver que são mais ou menos uns 40 pastores aí que foram escolhidos para fazer comentários, mas não são comentários propriamente dele. Embora a Bíblia tenha recebido agora o nome dele, Bíblia Shedd. O Russell Shedd acreditava nisso, né? Que haveria um reino de 1000 anos, mas ele fala, não, um reino de 1000 anos não é o cumprimento literal de todas as profecias do Antigo Testamento. Nós não sabemos exatamente como será esse reino de 1000 anos, tá bom? Então, gente, isso aí que eu passei para vocês hoje é o resumo dessas principais escolas de escatologia, que quem faz teologia tem que saber. Elas existem, né? Elas estão aí. E naturalmente que você vai 21h04. Tá. Naturalmente você vai me perguntar, e você, pastor? Onde é que você está? Então, eu acho que você já percebeu algumas coisas, né? Bom, primeiro, para mim, a volta de Jesus é um evento só, tá? Eu já fui adepto a essa ideia desse arrebatamento secreto, né? Que foi muito pregado, inclusive por pastores da minha adolescência. Aqui, por exemplo, no Curuçá, havia o pastor Raimundo de Paiva Farias que pregava isso. Inclusive cantava aquele hino, né? Todo culto. O mercado está vazio, né? Esse hino, esse cântico, é um cântico pré-tribulacionista. Quer dizer, para tudo, os crentes são arrebatados e quem fica não está sabendo o que está acontecendo, tá? É essa a ideia aí. O meu pastor lá, da minha adolescência, também pregava isso, acreditava nisso. Houve um pastor batista muito famoso nessa época, chamado João Corpes, que escreveu vários livros sobre esse assunto, defendendo também esse arrebatamento. Pergunta. Tá bom? Então, essa ideia é muito popular, mas eu hoje, já vou responder já, mas nessa questão particular, tá? Desse arrebatamento secreto, diante da tribulação, eu estou bastante convicto de que essa opinião está errada, tá? Diga. O Silas perguntou. Pode perguntar. Pastor, nesse pensamento do pré-milenismo e pré-tribulacionista, o Senhor diz que Cristo voltaria 3 vezes. Isso. Só a primeira vez seria para salvar os seres humanos? Ou na segunda e na terceira, Cristo daria uma chance para quem suportar a grande tribulação? Sim, exatamente. A ideia é que na primeira vez é um arrebatamento secreto só dos crentes. Mas ainda na grande tribulação, há oportunidade das pessoas crerem ainda e se arrependerem e encontrarem salvação. Tá? Nessa opinião, permanece na grande tribulação a possibilidade da pessoa crer, porque continua a pregação do Evangelho. Tá? No reino de 1000 anos, aí as opiniões se dividem, tá? Sobre se é possível ou não. Porque no reino de 1000 anos, na verdade, está falando de reino de crentes. Então a impressão que está aqui é que os mortos não ressuscitam. Mas e as pessoas que não creram? Ficam como nesse reino de 1000 anos? Não tem explicação para isso, né? Como é que vai ser? Vão reinar 1000 anos aqui os crentes ressuscitados, misturado com as pessoas que não creram, e por isso que não morreram ainda, e portanto não ressuscitaram. Então nós vamos ter pessoas ressuscitadas convivendo com pessoas que estão vivendo a vida humana normal. Isso o pré-milenista não explica, é complicado isso aí, né? São aquelas perguntas difíceis de responder, tá bom? Então só continuando aqui. Então na minha opinião, essa ideia de um arrebatamento VIP, né, secreto, que surgiu no século XIX, o pré-tribulacionismo, ao meu ver, eu tenho bastante convicção de que isso está errado, tá? Minha opinião, respeitando colegas pastores, como eu já falei a vocês, amigos meus, colegas meus, que acreditam assim, e eu respeito, claro. Inclusive, às vezes, quando a gente vai dar aula, eu chamo até, permito que venha dar, explicar da sua parte o que pensa, né? Então, é muito popular essa opinião, e eu também já acreditei assim. Então, eu não acredito mais, tá legal? Agora, no que diz respeito ao reino de 1000 anos, a minha opinião é o seguinte, o amilenismo me parece que exagera demais, porque o texto realmente fala de 2 ressurreições e você falar que aquilo é conversão, você tem que ir meio longe, né? Embora possa ser isso, eu não estou dizendo que... o fato é que sobre a questão dos 1000 anos, eu já não tenho certeza. Eu entendo que essa passagem dos 1000 anos é uma passagem muito difícil,
é única na Bíblia, é misteriosa e deveria ficar sobre a mesa. Tá? Eu não sei exatamente o que é isso. Para mim, o pós-milenismo realmente não se aplica, né? O amilenismo, o problema é como você entende as duas ressurreições entre os 1000 anos. Você é obrigado a interpretar uma espiritualmente e a outra literalmente. Mas baseado em quê? Né? Por outro lado, se vai ter um reino de 1000 anos, como vai ser isso? Como é que vai ser? É um reino só de mártires? Eu tenho a impressão que sim. Né? Se não é um reino de mártires, é um reino de crentes, certo? Crentes que ressuscitam para a primeira ressurreição. Ele fala aí, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Tá? E as pessoas que não creram, mas estão na terra? Como é que vai ser a convivência? Não tem explicação para isso. Né? Ninguém sabe, na verdade. Meu cunhado, Daio, graça e paz, Daio. Bom ter você aí. Tá bom? Então são questões que ninguém explica direito. Ou como fazem aí os mais fundamentalistas, né? Ou os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas especialmente, que querem fazer com que as profecias do Antigo Testamento sobre Israel se cumpram literalmente. Então vai acontecer onde? No reino de 1000 anos. Tá, mas só que não tem como a gente achar base para falar isso. Primeiro porque os apóstolos não falaram isso, né? O apóstolo Paulo, quando teve a chance de falar, quando escreveu sobre Israel e o Evangelho, em Romanos 9 a 11, ele nunca fala de uma restauração política de Israel e nem de Israel como centro do mundo. Ele só fala de uma conversão em massa. Ele fala, e no fim todo Israel será salvo. É 11:25 de Romanos, tá? Mas ele não fala que Israel vai ser o centro do mundo, que todos virão a Jerusalém, Jerusalém vai ser a capital do mundo. Ele não fala isso. Agora leia lá Zacarias 14 e você vai ver que ele está falando que literalmente as nações irão para Jerusalém, as nações que não forem serão punidas. Como é que a gente entende aquilo? Então é complicado. A meu ver, nós temos que fazer uma leitura cristã da Bíblia, porque nós somos cristãos. Né? Então eu não posso ler o Antigo Testamento, literalmente, esquecer o Novo e ficar pregando que aquilo vai se cumprir. Para mim é um pouco incoerente. Embora eu deva dizer o seguinte, para mim a questão do reino de 1000 anos é um mistério. É um texto misterioso. Né? A interpretação do Agostinho não é muito convincente, não. Né? Ele alegoriza, ele espiritualiza demais, ele exagera um pouco os símbolos, mas de fato o Apocalipse de João é simbólico. Né? Então há coisas na Bíblia, minha gente, que às vezes a gente precisa dizer, olha, não tenho certeza, eu não sei. E aqui é um texto, Apocalipse 20, de 1 a 7, sobre o reino de 1000 anos, é uma passagem que eu prefiro dizer, não tenho certeza. Tá? Não tenho certeza do como vai ser, do que essa passagem realmente quer dizer. Continuamos aí lendo essa passagem. Agora, tem algumas afirmações aí importantes, né? Nós não estamos no escuro totalmente. Está falando da vitória de Cristo, aqueles que morreram, aqueles que perderam a sua vida por causa do Evangelho vão reinar com Cristo, né? Satanás não tem liberdade de fazer o que ele quer, ele já está derrotado, já está vencido. Então, esses são os aspectos importantes que a gente não pode perder por causa das dúvidas, das questões mais obscuras que nós temos no texto. Tá? Nós não podemos permitir que as coisas mais obscuras tirem de nós aquelas coisas que são mais claras e que a gente pode entender que são mais fundamentais para nós. Tá bom? Então isso, de fato, é bastante importante. Bom, eu não sei se ficou bem claro que elas são. 21:11. Então são 21:11. Eu quis expor para vocês. O que nós vamos fazer na quinta-feira? Bom, na quinta-feira eu vou fechar um resumo, mostrar para vocês o que nós fizemos, né? E vamos conversar, trazer perguntas. Podemos falar de outros textos, né? Podemos ter um momento também para falar de algumas outras passagens que são interessantes a gente abordar. Talvez essa de Zacarias 14. A gente precisa ler essa passagem só para você entender. É só um exemplo, Zacarias 14, tá? Mas há várias outras passagens. Por exemplo, hoje existem evangélicos aí falando de que o templo vai ser reconstruído em Jerusalém, que é plano de Deus, que os judeus vão reconstruir o templo lá. Gente, não tem nada disso no Novo Testamento. Os apóstolos não tinham nenhuma expectativa de uma reconstrução do templo. Não estavam preocupados com o templo. Aliás, Jesus disse, né, que ele ia reconstruir o templo do seu corpo. Então a ideia de reconstrução do templo, só se você pegar o Antigo Testamento lá, pegar Ezequiel de 40 a 48, que fala do templo restaurado, e esquecer o Novo Testamento.
Tá? Mas os judeus já têm planta para o templo, tem até dinheiro. É verdade. Entre os judeus, né, eu já falei isso várias vezes, mas os judeus não são um grupo só. Há judeus de todo tipo no mundo. Desde os mais liberais, que não estão nem aí, não são nada, não acreditam em nada. Tem até judeu ateu, né? Até os mais conservadores, mais radicais. E, de fato, muitos judeus têm uma condição econômica vantajosa. Então, os judeus não só têm uma planta do templo reconstruído, como têm dinheiro para fazer isso. Eles vão fazer? Não sei. A única coisa que eu posso dizer é: eu não acredito que a reconstrução desse templo seja plano de Deus. Eu, como cristão, não acredito nisso. Deus não está preocupado com a reconstrução de um templo lá em Jerusalém. Deus está preocupado em que as pessoas creiam no Evangelho, não é isso? Não é? Nós não somos o templo do Espírito Santo, não é a igreja que é o templo do Espírito Santo. Então esse negócio de templo físico, de tijolo e pedra, e que seja pedra preciosa, isso não interessa para Deus. Essa é a postura cristã. O Novo Testamento lá a gente vê isso. Não tem preocupação com o templo. Então essa ideia de Israel, de que Israel vai reconstruir o templo, que nós temos que apoiar Israel, eu tenho muita desconfiança disso. Tá? Inclusive na batalha entre Israel e os palestinos lá, também tenho muita desconfiança quando muitos crentes aí querem apoiar Israel. A gente não pode se esquecer que nós temos irmãos crentes entre os palestinos. Tá? Nós temos gente crente em Israel, mas temos crentes também na Líbia, temos crentes nos países muçulmanos, lá tem gente que é crente. Tá? Então não pode se esquecer disso. Então tomar um pouco de cuidado com isso. E essa linha de interpretação literal do Antigo Testamento, que pensa essas coisas, aí eu estou mais tranquilo no sentido de entender que isso está errado. Tá? Aí eu tenho mais convicção. A meu ver, não há plano nenhum de Deus de reconstruir o templo de Jerusalém. Há plano dos judeus. Como eu disse, talvez eles até consigam reconstruir o templo, como voltaram a ser uma nação. Né? Aliás, devo dizer, tá? A gente deve querer bem Israel. A gente deve, se for possível, reconstruir o templo por respeito à religião judaica, sem desrespeitar os outros muçulmanos, então que aconteça. Eu não sou contra isso, não. Aliás, há quem diga que é possível fazer uma planta do templo de tal maneira que o templo dos judeus, o templo seja reconstruído ao lado da mesquita, que não precisa destruir aquela mesquita que está lá, né? A cúpula da rocha lá, a mesquita de Omar, que está no lugar do templo. Alguns dizem isso, não, mas dá para fazer. Existe uma planta que você constrói o templo do lado e fica a mesquita do outro lado. Pode ser que isso aconteça, porque se for destruir aquela mesquita vai provocar uma guerra mundial, né? Vai ser um problema sério. Mas o que eu acredito, gente, estou convicto, é de que isto, a reconstrução de um templo, a restauração política de Israel, Israel dominar o mundo, isso não faz parte dos planos de Deus. Eu falo isso como cristão. Embora não estou aqui desdenhando a religião judaica, não estou desejando mal a Israel, pelo contrário. Tá? Eu sou muito grato a Deus pelo povo de Israel, admiro o povo de Israel, a gente tem que amar o povo de Israel. Eu aprendi a língua hebraica, o hebraico, fui professor de hebraico, quer dizer, eu tenho de fato um apreço muito grande por Israel, mas entendo que não há previsão. Você lê o Novo Testamento e você vê que não tem previsão, não entra na escatologia do Novo Testamento uma restauração de Israel como nação, ou coisa assim, que é muito popular no nosso mundo evangélico, está mais popular agora. Nosso próprio presidente, né, se aproximou do Benjamin Netanyahu lá, dos judeus, apoiou a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma briga lá entre eles. Então há uma aproximação ainda maior. O Brasil sempre foi simpático a Israel e o povo evangélico sempre foi simpático, agora mais ainda, né? Mas que não se confunda alhos com bugalhos, né? O fato da gente amar, respeitar, desejar o bem para Israel, a gente tem que desejar o bem para todo ser humano, inclusive para os palestinos, né? Para os árabes, para todos os povos, desejar o bem para os muçulmanos também. Embora não concordemos com eles, desejar o bem, assim como também não concordamos com Israel, que não acredita em Jesus como Messias. Nós somos cristãos, né? Não concordamos com eles, eles não concordam conosco, mas respeitamos, né? Respeitamos. Então essa é, na verdade, a meu ver, o nosso caminho, tá bom? Na quinta-feira a gente vai fazer um fecho, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, sobre as relações com Israel,
vou falar sobre coisas que estão aí na mídia, pipocando, né? Alguns entendem que Israel é o relógio de Deus. O que acontece com Israel mostra em que momento nós estamos no cumprimento das profecias. Eu não acho isso, tá? Eu realmente não acho isso. Então a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. Eu sei que a minha opinião não é muito popular no mundo evangélico, mas quem disse que a voz de Deus está com a maioria, né? Eu nunca acreditei nisso. Então eu já pensei desse jeito, mas confesso, né, sem querer me colocar como dono da verdade, mas eu confesso que o que me fez mudar de ideia foi estudar a Bíblia mesmo. O texto que me começou a mexer comigo foi 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo diz que a vinda do Senhor não acontecerá antes que ocorra a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Esse homem do pecado sempre foi entendido como sendo o anticristo. Ora, se Cristo não vem antes que o anticristo seja revelado, então Cristo só pode voltar depois que ele for revelado. E ele é revelado na grande tribulação. Então não faz sentido. Isso me fez um parafuso. Eu falei, então eu vou ficar com o texto bíblico. E aí outras coisas foram se encaixando de outra maneira. Tá bom? Vamos lá. Fernando. É o Fernando? É. Diga. Pastor, tem muitos pregadores afirmando que quando houver o acordo de paz de 7 anos entre Israel e outros povos, a vinda de Jesus estará iminente. Isso tem algo verdadeiro? A meu ver, não. Nada. Onde é que está isso no Novo Testamento? Onde é que está o pensamento desse acordo de Israel com outros povos? Não tem nada disso. É o que eu falei. Essa linha aí é a linha que entende que Israel é o relógio de Deus. Eu não compreendo assim. Acho que não é. Isso está furado. Tá? Não é verdade isso. Como eu acabei de falar aqui agora. Os pregadores que você ouve falando isso, quando Israel fizer isso, quando acontecer isso com Israel, então está próximo a vinda de Jesus, isso é fazer de Israel o relógio de Deus. Isso não tem no Novo Testamento. Não está em lugar nenhum no Novo Testamento. Tá? Claudinei, graça e paz. Tá bom, gente? Então é isso. Na quinta-feira nós vamos falar sobre... fazer um fechamento, falar sobre essas coisas, mas lembrando do que nós estamos falando desde o início. O estudo da escatologia, desse assunto, não é para matar a curiosidade. É para nos ajudar a nos tornar crentes melhores e pessoas melhores. Nós estudamos escatologia. Isso não nos ajuda a nos firmar mais na nossa fé, né? A nos fazer buscar sermos pessoas mais consagradas, né? Mais justas, mais verdadeiras, mais crentes. Então, o estudo da escatologia não serve para nada. Então, a aplicação é essa. Você pode ver que todos os textos bíblicos que tratam desse assunto têm por trás essa exortação, a fidelidade, a perseverança, a confiança, né? A firmeza, para que a gente possa caminhar nesse mundo, viver esta vida com dignidade diante de Deus. Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, tá legal? E voltamos na quinta-feira para fazer o nosso fechamento no mesmo horário. Continuamos com as lives, tá? Retomei hoje e continuamos com as lives Salmos da Esperança. Deus te abençoe. Vamos orar? Tem um momento de oração? Senhor, queremos agradecer o Senhor porque podemos conversar sobre essas coisas e sobre esse assunto tão interessante, tão abençoado, que é falar sobre a consumação, falar sobre os planos do Senhor, ó Deus, para a humanidade, falar sobre bênção, sobre salvação, sobre restauração, ó Deus, que é o plano do Senhor para toda a humanidade. Que o Senhor possa nos ajudar a nos tornar pessoas mais firmes, mais santas, mais dedicadas, mais fortalecidas, Senhor, com tudo que nós estamos conversando aqui. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Fala, galera. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente. É muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!